Paz do Senhor, vamos para a terceira parte dessa lição. Mais uma vez, espero que eu possa falar ao seu coração através desse estudo. Vamos lá. O sofrimento humano e a privação de Deus. O tópico 3.1 vai falar: consequências físicas do pecado. Dos transtornos proporcionados pela queda à morte, talvez seja uma das mais visíveis e cruel consequência. No entanto, até que cheguemos a este momento final, o drama humano é permeado por angústia, doenças e males diversos, tal como dissera o Criador no triste evento da queda em Gênesis 3, 16 e 19. O desastre causado pela desobediência humana atingiu proporções tão dramáticas que até mesmo a natureza foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passará a ser maldita. Gênesis 3,17. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de a criação gemer, e esta está justamente com dores de parto até agora. Romano 8:22. A harmonia que era tão real no jardim do Éden fora completamente transtornada, trazendo terríveis consequências físicas tanto à humanidade quanto para o restante da criação. Na verdade, não era para existir doenças, não era para ter tantas dores que as pessoas sentem, essas doenças que estão aí, mas com a queda do homem, após comer do fruto que Deus falou que Adão não era para ter comido, o homem não adquiriu somente a tal sabedoria que a serpente falou para Eva. Adquiriu muitas outras coisas e não foram coisas positivas, foram coisas negativas. Às vezes eu não... fizeram uma vez uma pergunta, porque uma conhecida falou assim: por que às vezes as crianças ou pessoas que aparentam ser tão boas ficam doentes? Na época eu não sabia responder. Mas quando eu li essa revista pela primeira vez, essa lição, aí eu fui aprender, eu fui saber ter a resposta. Deus me trouxe a resposta dessa pergunta. Foi somente uma mordida. Através de uma única mordida que todas essas coisas entraram na nossa vida. Mas não foi eu que dei aquela mordida. Mas eu adquiri o pecado. Eu adquiri a culpa que veio através da mordida naquele fruto, através de Adão e Eva. Mas a culpa então é de Adão? A culpa então é da Eva? A culpa é da serpente? A gente não adianta fazer que nem Adão e Eva ficaram fazendo lá quando Deus perguntou por que eles comeram do fruto. Nós sabemos que a culpa é da desobediência. Muitas das vezes existem coisas que hoje acontecem na nossa vida de ruim, é por causa da desobediência. Porque muitas das vezes Deus não quer que a gente vá, e a gente vai. Não quer que a gente faça, e a gente faz. Só que Deus não vai te impedir de fazer aquilo que é errado. E aí você colhe as consequências. Por quê? Por que Deus não vai nos impedir? Porque ele não criou robô. Ele não criou robô. Ele criou ser que tem a opção de escolha. Nós vamos ver que até os anjos, quando o Lúcifer ele faz a rebelião no céu, até eles, Deus não impediu deles escolherem. Não falou: vocês não vão com Lúcifer. Não falou para Lúcifer que ele não poderia fazer rebelião. Não. Até os anjos também,
têm o direito de escolha. Até eles. Tanto é que caiu Lúcifer e os seus anjos. Não é somente a humanidade que caiu. Então lembre-se, muitas das vezes alguma coisa que aconteceu na sua vida é consequência das suas escolhas. Seja ela boa ou ruim. Mas lembre-se, todas as escolhas que você faz, ela tem uma consequência. O 3.2 vai falar consequências sociais do pecado. Desde o início, é perceptível que o Criador planejava a vida em sociedade para todos os seres humanos. Gênesis 1:28 e 2:18. Mas até mesmo essa característica da humanidade foi transtornada pelo pecado. O desejo egoísta de dominar logo aflorou, trazendo que uns tivesse poder sobre a vida dos outros. Gênesis 10:8-9 e 11:1-6. A escravidão e a subserviência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade, porém tornaram-se uma das consequências da queda. Lucas 22, 24, 26. Então nós vamos ver que uma das consequências da queda traz a desarmonia entre os seres humanos, traz a desarmonia entre a humanidade, porque a humanidade passou a querer ter poder. E para você ter poder, você tem que ter alguém que tenha menos poder que você. É por isso que Deus criou as leis, para tentar minimizar essa história de querer ter poder um sobre a vida do outro. Então, Deus ele queria que a gente sempre fosse viver em harmonia, um com os outros. Só que a gente olha e não vê essa harmonia. Existem muitas brigas, muitas guerras, como nós podemos ver hoje os noticiários na televisão, é país X com país X. Quantas guerras, quantos rumores de guerra. Não precisa nem ir para países. Às vezes, as guerras urbanas que nós temos aí, as guerras, muitas das vezes, ela começa dentro de casa. Uma família que teve mais filhos, às vezes é os filhos querendo mandar, querer ser maior do que o outro. Nós vimos esse exemplo com a família de Jacó. Mas aí a gente vê a consequência. Qual é a consequência de todas essas brigas? De todo esse chamado poder que o ser humano quer ter? É desunião, é problemas, é doenças, é morte. Essa é uma das consequências social que o pecado nos trouxe. Consequência espiritual do pecado. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente em seu aspecto pessoal, atingindo até mesmo a própria natureza, a morte mencionada pelo Criador a Adão, como se pode ver, não se referia simplesmente à morte física, ou à cessação da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida terrena do ser humano e, posteriormente, a separação de Deus. Gênesis 2,17, chamada de segunda morte.
Trata-se da pior consequência que pode vir sobre qualquer ser humano, pois significa o banimento e a deserção eterna da presença do Criador, privando a criatura completamente de voltar à sua origem. Apocalipse 2:11, 26 ao 14 e 21 ao 8. Quando o Adão e Eva eles caem, comendo do fruto que Deus pediu para que eles não comessem, e a natureza humana é tão coisa que eles tinham um jardim inteiro, frutas de variadas, e ele prefere comer daquele, justamente daquele que Deus falou para que ele não comesse. E aí eles não tiveram somente a morte física, eles vieram a ter a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? É aquele afastamento da presença de Deus. A humanidade acabou se afastando do Senhor. Tanto que quando Adão eles comem, o casal do Éden come o fruto, quando Deus desce pela tarde para falar com eles estão escondidos. Essa é uma das primeiras consequências. Eles se afastaram do Senhor. Eles se esconderam de Deus. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Quando nós não resistimos às tentações e caímos no pecado, caímos no laço do pecado, a gente se afasta do Senhor. E é como a própria palavra de Deus fala, um abismo puxa outro abismo. Toda vez que pecamos, nós sentimos vergonha. É como se estivéssemos nu. É como se estivéssemos nu. Quando eu vivia no pecado, às vezes eu tinha sonho de como se eu estivesse indo para um lugar, tipo para uma festa, e todo mundo arrumado, e daqui a pouco minhas roupas sumiam. Imagina, você está dentro de uma festa, ali dançando, participando de tudo, todo mundo vestido bonitão, você também, daqui a pouco você ficava nu. Eu ficava nu. E aí passava aquela vergonha. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você peque para que você passe vergonha. E essa vergonha te afasta de Deus. Quanto mais vergonha você tiver, mais o afastamento de Deus você vai ter. Você vai se afastar de Deus. Ah, mas por que, pastor? Porque é o pecado, é a consequência. E aí ela vai te matando espiritualmente cada vez mais. Então, se você pecou e se afastou de Deus, sua vida espiritual está fraca, não pense que é com as suas forças que você vai voltar para a presença do Senhor. Peça ajuda, que Deus enviará ajuda para você. E aí chegamos ao final dessa lição, dessa primeira lição que eu dei aqui, e vamos para a conclusão. Como vimos nessa primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como automatos e sem vontade própria. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso. Isso é, o Criador optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade, que por amor criara. Se por um lado isso impossibilitou a humanidade rejeitar o Deus Criador, por outro trouxe também
obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitude em relação a Deus, a nós mesmos e às demais pessoas. Espero que esse estudo tenha tocado seu coração e que você tenha aprendido como eu aprendi todas as vezes que eu leio esse estudo, e que o Senhor Jesus venha continuar falando com vocês. Segunda-feira estou aqui para mais uma aula. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.